paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 1, cujo título é Mensagem Profética, Deus Continua Falando. Irmãos, na nossa lição de hoje nós vamos estudar a primeira lição da nossa revista, do terceiro trimestre de 2023, a revista Profeta Menores no Antigo Testamento. E essa lição, essa revista, irmãos, ela tem a seguinte divisão. O primeiro livro, a primeira aula, melhor dizendo, aborda o profetismo de um modo geral. E as outras aulas, cada aula abordará um profeta de uma maneira específica, tá? São 12 profetas menores, pelo menos o que a gente chama assim de profetas menores, e cada uma das lições vai procurar abordar um desses profetas, se eu não me engano. E essa divisão, irmãos, entre profeta maiores e profeta menores, que a gente tem ali a partir de Isaías até Malaquias, é uma divisão meramente didática, que leva em consideração o tamanho do livro e não a importância do profeta. Então, existem profetas que a gente chama de menores que no seu tempo tiveram mais proeminência do que alguns profetas que a gente chama, por exemplo, de profetas maiores. No entanto, o que importa aqui pra gente é saber que a gente vai estudar os 12 últimos antes de chegar ao livro de Mateus, tá? Que são aqueles que a gente chama de profetas menores, de Oséias pra frente. E aí, queridos, na nossa abordagem de hoje sobre o tema do profetismo, que é uma abordagem abrangente desse movimento chamado movimento profético lá no Antigo Testamento, eu queria dizer para vocês que eu não vou seguir a sequência da revista, tá? Nosso objetivo aqui é dar uma aula complementar e para isso eu quero apresentar para você uma visão a partir de uma estrutura distinta. Se você estiver ali no sábado à noite, no domingo de manhãzinha, que eu sei que muita gente assiste nesse horário, preparando a sua aula para já ministrar com um vídeo só, não assista o meu vídeo, assista o do nosso irmão do canal Boa Semente, o pastor Júlio César, um grande amigo, o nosso pastor Prates também com a editora Betel e os seus companheiros. Assistam esses vídeos que eles seguem a sequência da revista, tá bom? Aqui a gente vai dar uma abordagem distinta para você ter uma segunda visão sobre esse tema. E eu já queria começar falando para vocês num capítulo introdutório acerca do profetismo, dando a introdução da introdução, que é falando acerca de Yahvé, o Deus que se revela. Irmãos, o Yahvé aqui é o Senhor, tá? O Senhor, o Deus que se revela. Queridos, quando Moisés pergunta para Deus quem ele é, ele responde, eu sou o que sou. E alguns teólogos vão dizer que essa expressão significa o seguinte, eu sou o que me revelo ser. Ou seja, você quer me conhecer, Moisés? Ande comigo, porque eu sou aquilo que eu vou me revelar. Para me conhecer, tem que andar. Não tem como me conhecer sem caminhar do meu lado, sem contemplar as minhas diversas revelações. Então, essa é a expressão. E daí a gente extrai que Deus é um Deus que se revela, é da natureza de Deus, é da identidade de Deus se revelar. Deus faz questão de se revelar. E ele se revela, de acordo com o estudo da teologia sistemática e também da apologética, de um modo geral e de um modo especial. De um modo geral, irmãos, ele se revela através da natureza. Por exemplo, salvo engano, o Salmo 46 diz que os céus anunciam as obras do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós também temos a revelação de Deus através do seu controle da história, principalmente da história de Israel. Nós temos também através da existência da consciência humana, que torna o ser humano um ser moral. E isso indica que nós fomos criados por um ser moral também. E, queridos, existe também a revelação especial de Deus, que pode ser uma revelação direta, Deus pode falar diretamente com alguém, pode ser através de um profeta, que é uma revelação indireta, ele usa alguém para falar, através de milagres, através de Cristo. Então existe a revelação geral e a revelação especial. Eu quero dar um destaque para essas duas aqui, a revelação direta e a revelação através de profetas. Logo no início, quando a gente lê a Bíblia no livro de Gênesis, a gente encontra a revelação especial, direta de Deus. Por exemplo, no caso de Caim, Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Deus falou com eles diretamente. Depois, queridos, Deus falou diretamente também com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José ele falou diretamente, mas através de sonhos. E aí, meus irmãos, quando chega o livro de Êxodo, que já é o segundo livro da Bíblia, a gente começa a perceber que Deus começa a falar através de intermediários, notadamente Moisés e Arão, ali desde o livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio. E quando Deus começa a falar com o povo através de Moisés e Arão, começa a inaugurar uma era em que Deus passa a falar com o seu povo através de intermediários, tá? Claro que tem algumas exceções, como por exemplo lá no Monte Sinai, Deus fala diretamente para o povo se apavora e pede para Deus
para Moisés ser o intermediário, porque eles ficaram com medo de Deus, e também em algumas manifestações da glória de Deus em que Deus fala diretamente para o povo também. No período do juízo, nós vamos ver essas duas revelações se intercalando. Ora, Deus vai falar através de intermediário, como por exemplo a profetisa Débora, como também de forma direta. Eu estou falando rápido assim, irmãos, porque isso aqui é uma mega introdução, tá? Depois a gente vai entrar no profetismo propriamente dito. E nós vamos ver Deus falando diretamente, mais uma vez, aí com Gideão, com o pai de Sansão e outras formas mais. Depois, irmãos, após o período dos juízes, aí predomina mesmo a revelação através de intermediários. Deus fala com o profeta e o profeta transmite o recado para o povo. Então, primeiro Deus fala com o profeta, depois o profeta fala com o povo. Depois Deus usa o profeta para falar com o povo. E como é que Deus fala com os profetas, irmãos? Revelação direta também. Deus fala com o profeta diretamente, de forma audível, tá? Mas Deus também inspira o profeta. Isso aqui, irmãos, quem já foi usado por Deus sabe do que eu estou falando. Quem ainda não foi, de repente não vai saber. A Bíblia fala, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a comunicação é de espírito para espírito. Ele não comunica direto com a nossa razão. Então, muitas vezes, o que Deus quer falar conosco vem mais na forma de sentimento, tá? Eu só vou dar um exemplo para vocês, acredito que eu já falei aqui, que é o que está vindo na minha cabeça agora. Uma vez eu estava dirigindo uma congregação, e eu cheguei no culto, e cheguei acho que uns 20 minutos atrasados, eu tinha indo da rua, fui direto para a igreja, e quando eu cheguei no culto, eu vi uma senhora sentada no primeiro banco ou no segundo, eu não lembro direito, mas eu lembro que aquela senhora estava sentada, eu dobrei o meu joelho, orei, sentei, quando eu olhei para ela, eu tinha certeza que ela estava endemoniada. Eu não sabia explicar, não me pergunte, eu não senti nada, eu não me arrepiei, não aconteceu nada, eu olhei para ela e tinha certeza que ela estava endemoniada. É uma convicção que deu aqui dentro, que eu não sei explicar. E aí, na hora que a irmã que estava dirigindo o trabalho, era um culto de quarta-feira, tinha uma mesa de oração e tinha uma irmã dirigindo o trabalho, ela chama algumas pessoas para receber a oração, essa senhora vem à frente para receber a oração. E na hora que ela vem, eu já tento sinalizar para uma obreira, fica atrás dela. Por quê? Porque eu sabia que ela estava endemoniada. E quando a gente começou a orar, a mulher caiu. Eu não fiquei surpreso, vamos lá, expulsamos, mas eu só estou querendo mostrar para vocês como que o Espírito testifica com o nosso espírito. Você simplesmente sabe. É mais um sentimento do que um entendimento, porque não tem explicação racional. E quantas outras vezes eu poderia contar aqui de testemunhos que Deus nos usou dessa maneira? Ele botou um sentimento e a gente seguiu esse sentimento e quando foi ver, era exatamente aquilo. Então teve momentos, por exemplo, de Deus me usar. Eu lembro que uma vez Deus usou, eu andava com uma menina que Deus usava muito, ela era realmente uma profeta, uma profetisa do Senhor. Deus entregou um recado através dela para uma senhora, e quando Deus entregou esse recado, agora eu não lembro se é uma senhora ou um senhor, eu acho que é uma senhora. E quando Deus entregou esse recado através dessa amiga, eu lembro que o Espírito Santo colocou um sentimento no meu coração. Não foi voz, não foi visão, não foi nada. E simplesmente me deu vontade de falar assim para ela. Não é a primeira coisa que você pensou, tá? É a segunda. Não é a primeira. Quando Deus estava usando ela, você pensou em duas coisas. Não é a primeira, é a segunda. E a pessoa ficou assim, ó, esbabacada, assim, admiradíssima. Pergunte para mim o que é que ela pensou. Eu não faço a menor ideia. E quando vem esse sentimento, normalmente eu fico com receio. Mas conforme a gente vai caminhando na obra do Senhor e tendo experiência com Deus, você vai entendendo melhor quando é Deus que fala ou não. Tem hora, por exemplo, que você está num ambiente de culto e vem um pensamento na sua mente. Esse pensamento veio de Deus ou veio de você mesmo? Porque a sua mente produz pensamentos. Então, como é que eu vou saber se veio de Deus ou não? Comigo, irmãos, é assim. Eu percebo que há uma insistência, ou seja, o pensamento não me larga. Segundo lugar, por isso eu não posso entregar na hora que vem algo, uma inspiração do Espírito Santo, porque eu dou um tempo para ver se vai passar, tá? Segundo lugar, normalmente, como é uma mente diferente da minha, o pensamento ele está desconectado com o que eu estou pensando na hora. Por exemplo, para ficar bem didático, eu estou pensando em arroz e aí vem um pensamento sobre bicicleta. Entendeu? Um pensamento desconexo com o que está na minha mente no momento. Então, esse é um segundo indicador. E o terceiro indicador é a presença do Espírito Santo. Quando tem a presença também, esses três fatores, a insistência, a desconexão e a presença, esses três fatores me levam a entender que é o Espírito Santo que está falando comigo e que provavelmente é para eu entregar essa mensagem para alguém. Então, queridos, é assim que eu tenho a minha experiência de como Deus fala comigo. E
durante os anos, Deus já me usou para várias pessoas. E com base nessa experiência, eu posso ter a certeza que foi Deus que me usou nessas várias vezes. Por exemplo, uma vez eu estava dirigindo um culto, há muitos anos atrás, e tinha uma irmã que ela estava amigada, ela estava excluída, né? Mas estava congregando com a gente, não faltava culto, era uma bênção, mas ainda não estava, tinha um problema no divórcio dela do primeiro casamento, ela ainda não estava divorciada, então não podia casar e não podia ainda entrar em comunhão. Depois ela entrou e continuou na obra do Senhor. E eu lembro que, apesar dela estar disciplinada, conforme o culto estava rolando, Deus estava operando, estava uma glória na igreja, eu senti de Deus, eu tinha certeza que Deus tinha tinha falado coisas para ela que ela precisava entregar, mas ela estava com vergonha porque ela estava disciplinada. E aí eu peguei o microfone e falei com ela. Falei, olha só, Deus está mandando você entregar o que Ele está te dando. O que Ele te deu, as pessoas que são alvo dessa revelação precisam saber, porque não é seu, é delas. E ela, pastor, mas como é que eu vou entregar? Eu estou disciplinado. Falei, não importa. Da onde eu tirei essa informação? Não foi Deus que me falou? Aí passei o microfone para ela e foi aquela glória, né? Deus realmente usou ela. E não foi só uma vez ou duas. Então, nós tivemos uma ampla confirmação. Isso vai te dando segurança, tá? Vai te dando confiança acerca de como Deus te usa em determinados momentos. E aí você, professor de escola dominical, eu indico e você abre essa oportunidade para os irmãos da sua classe contarem algumas experiências nesse sentido. Eu tenho certeza que vai tornar a sua aula muito dinâmica. Então, queridos, é assim que Deus fala comigo, tá? Através de inspiração. Eu nunca tive sonho, pelo menos não que eu saiba, sonho revelado. Eu nunca tive visão, mas quando Deus fala comigo, normalmente é através dessa inspiração interior, que vem no formato assim de um sentimento, de um entendimento, e não vem uma frase falada, mas vem uma frase na minha mente, tá? Então é assim que eu entendo que o Espírito Santo está falando comigo, dentro daqueles 3 sinais que eu já indiquei para os irmãos. E aí, queridos, Deus, ele pode falar através do profeta de maneira audível, de maneira visível, tá? Mas, pela minha experiência, pelo menos comigo e com várias pessoas com quem eu já conversei, normalmente vem no formato de inspiração. A forma como Deus fala com o profeta, tá? E Deus pode falar com sonhos, visões, Deus pode usar anjos, a sua própria presença numa teofania, Deus pode falar também através do êxtase. Nós temos exemplos da Bíblia de pessoas que ficaram em êxtase. Eu já vi uma pessoa em êxtase, irmãos, na presença do Senhor. Nós somos pentecostal, a gente já viu muita coisa, né? E a pessoa depois ficou como se fosse um bêbado. Era um adolescente. A gente foi levando ele arrastado para casa, assim, com a mão no ombro e andando até em casa depois do culto. Ele não conseguia andar. E nem ele foi para casa dele, que a casa dele era mais longe, a gente levou ele para nossa casa para ele dormir lá. Porque ele não conseguia andar, ele ficou como um bêbado mesmo. Então, nós temos aqui um exemplo aqui da revelação de Deus através do... No caso dele não foi revelação, tá? Foi a visitação. Mas nós vemos Deus falando através do êxtase, por exemplo, com Balaão. Saul profetizou quando ele encontrou a comunidade dos profetas, e no meio ali dos profetas ele profetizou em êxtase. Eliseu tem hora que ele pede para chamar um tangedor para tocar para ele profetizar. E nós temos também, que é a regra, que é a profecia através de momentos de lucidez. Deus usando o profeta em momentos absolutamente lúcidos, sem nenhuma experiência de êxtase. E para o religioso, irmãos, a revelação através de lucidez não é tão válida quanto através dos signos exteriores, né? O religioso, até mesmo pentecostal, ele gosta de ver para ele achar que Deus está ali. Quando, na verdade, você tem que ter discernimento e não se guiar por vista, porque muitas vezes vai ter os signos exteriores, mas Deus não vai estar falando coisíssima nenhuma. Esse é o perigo de você se orientar pela aparência. Mas vamos lá. Todas essas são maneiras como Deus fala com o profeta. E depois Deus quer que o profeta transmita o recado, fale com a igreja. E aí como que ele quer que o profeta transmita o recado? Na maior parte das vezes, irmãos, é falando, tá? O objetivo da profecia é o profeta transmitir um recado para o povo de Deus. Esse é o objetivo da profecia. Não é para ele guardar para ele, não é para ele ficar cheio de informação. Cheio de informação, a gente pode até chegar lá na frente e falar da palavra do conhecimento. Mas quando é profecia, é para ser entregue, é para ser falada. Mas Deus também já usou vários profetas através de atos proféticos, como, por exemplo, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel tem vários atos proféticos que Deus usou para falar com o povo. Oséias, através daquele casamento dele, Deus também queria comunicar ao povo. Então, predominantemente falando e, em segundo lugar, através de atos proféticos. São as maneiras principais aí que Deus usa os profetas para falar com o seu povo, com a sua igreja. Continuando, irmãos, nós vamos agora para o nosso tópico 2.
que diz o nosso tópico 2, irmãos? Os intermediários da revelação de Deus. Aí agora, irmãos, eu primeiro fiz uma introdução rápida para vocês sobre os intermediários em geral, tá? Em primeiro lugar, o mais destacado são os profetas, estamos falando deles, vão receber alguns nomes da Bíblia como vidente, homem de Deus e profeta propriamente dito. O sacerdote, o levita, a função principal deles era prover o culto ao Senhor através de sacrifícios e também ensinar a lei, principalmente de Neemias para frente, ali com Esdras e os outros levitas e sacerdotes. Depois, queridos, nós temos os juízes e os reis. Por várias vezes Deus usou juízes e reis através de decisões sábias para governar o seu povo. O exemplo, Salomão nas suas decisões sábias, como por exemplo aquelas duas mulheres que estavam brigando pela criança, aquilo ali foi Deus usando Salomão. É uma sabedoria do céu. E aí, queridos, os juízes e os reis, eles usavam essa sabedoria, essa instrução, essa direção de Deus, tanto para liderar em batalhas, como também para liderar politicamente, a organização do Estado. E também para exercer a função jurisdicional, que é julgar o povo. Então, esses aqui são os intermediários prioritários, ou as classes prioritárias de intermediários de Deus. Mas Deus pode usar também, irmãos, qualquer um do povo, tá? Só que se Deus usar várias vezes a mesma pessoa, ela deixa de ser um normal do povo e passa a ser chamado de profeta. Pelo menos era assim que era na Bíblia. Então, Deus pode sim usar qualquer um do povo, mas se usar várias vezes, aí a gente já passa a chamar essa pessoa de profeta, tá? Mas a gente encontra na Bíblia também o uso esporádico de pessoas, mas predominava nessas classes aqui, até porque foi usado demais aqui, ela passa para as outras, né? Ela passa para as outras. Vamos continuar. Vamos falar da primeira, agora vamos falar dos tipos de profeta, tá? Eu quero usar a palavra aqui profeta em sentido amplo e depois palavra profeta em sentido estrito. Lá atrás, irmãos, no passado, os profetas eram chamados de videntes. A gente encontra isso em 1 Samuel 9, tá? Onde diz que eles falavam assim, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. E essa expressão, irmãos, ela foi usada posteriormente também, tá? Tanto para Samuel, como para Gade, Amã, Asaf, Ido. Todos esses nomes aqui eu coloquei as referências, eles eram chamados de vidente. Lembrando que era um termo anterior para profeta. Provavelmente porque lá atrás a ideia de ser usado por Deus para entregar um recado devia ser muito manifestada através de visões e de sonhos. Então, por isso, vidente. Mas essas mesmas pessoas que estão aqui, algumas delas também foram chamadas de profeta. Por exemplo, Samuel também foi chamado de profeta. Amós também foi chamado de profeta. Eles acabaram sendo chamados pelos dois, mas a ideia de vidente fica mais para o passado e também mais relacionado a essa forma de Deus usar através de visões e sonhos. Depois nós temos a denominação homem de Deus, que é uma expressão utilizada mais para se relacionar com aquelas pessoas, aqueles profetas, que foram usados por Deus em grandes feitos. Eles passavam a ser chamados de homens de Deus. Foi o caso de Moisés, de Samuel, de Elias e de Eliseu. Eles eram chamados de homens de Deus por causa dos grandes feitos que eles realizaram pelo poder de Deus. Foi feito de maneira tão visível, tão notória, que os homens os chamavam de homens de Deus. Depois, a denominação mais utilizada, aparece 315 vezes no Antigo Testamento, que é o termo Nabi, ou Nabim, profetas no plural, e Nabi no singular no hebraico, tá? Que é profeta. Profeta, irmãos, a gente vai encontrar a denominação profeta lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, para falar de Abraão, de Moisés e de Miriam. Todos esses são designados, são chamados de profeta, cada um num contexto diferente, tá? Abraão no contexto da intercessão, Miriam no contexto do louvor, inspirado ali após a travessia do Mar Vermelho, e também no momento que ela debate com Moisés acerca de Deus, não usava só Moisés, mas Deus fala através de nós também somos profetas. Então ali fica claro que ela era uma profetisa, e Moisés é chamado de profeta também, inclusive tem um versículo célebre que fala de Jesus, onde Moisés diz, Deus fala para Moisés, diga para o povo para eles seguirem o meu profeta que levantarei como tu, a ele ouvireis, caso contrário vocês serão extirpados do meio do meu povo. Ele está falando acerca de Jesus e do ministério profético de Jesus, que viria 1400, estimando anos após Moisés. Depois, irmãos, nós temos os profetas lá nos livros históricos. Eu já citei para vocês Débora, Samuel, Gade. O Gade aqui era chamado de vidente também. Natã. Interessante, Natã chamava de profeta, Gade chamava de vidente. Provavelmente, irmãos, é porque depois de Davi, o profeta passou a designar um termo de alguém usado por Deus de um modo mais profissional, de um modo mais permanente. Enquanto vidente ficaria somente para a pessoa que era usada por Deus, tá bom? Eu
Eu entendo assim, já li alguns livros que não chegaram à conclusão, mas o uso desses termos aqui de vidente para Gade e de profeta para Natan dentro do mesmo versículo dá a entender que existia uma diferenciação entre essas duas classes, tá? Provavelmente Natan era um profeta de carreira, ele vivia disso, tá bom? Depois nós temos o profeta jovem, que caiu na cilada lá do profeta velho, que profetizou contra Jeroboão, Elias, Eliseu, os 100 de Obadias, que estavam sendo perseguidos por Jezabel e foram escondidos por Obadias. Nós temos o profeta que profetizou que Israel seria derrotado pela Síria, mais ou menos ali no período de Eliseu também. Miqueias, que foi aquele profeta que profetizou que Acabe morreria, em contradição com todos aqueles profetas que profetizaram que ele venceria, e por causa disso Acabe mandou jogar Miqueias na cadeia e fala: alimenta ele com pão de dores até que eu volte. E no caso Acabe morreu porque Miqueias foi usado por Deus. Jonas, Isaías e Uda, todos esses são chamados de profetas e são mencionados nos livros históricos. E temos aqueles profetas que estão na Bíblia, mas não aparecem nos livros históricos. Ou seja, você não vai encontrá-los em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Nenhum desse você vai encontrar. Mas eles deixaram para nós livros. Então, como eles deixaram livros para nós os conhecemos por causa dos seus livros. E nós temos aqui Amós, Oséias, nós temos Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias e Ezequias. Aqui dentro eu não coloquei, mas você pode colocar também Ageu, é mencionado em livro histórico, no livro de Neemias, e Zacarias. Foram mencionados também em livros históricos, tá bom? Todos esses outros aqui, o profeta Jeremias, eu não tenho certeza, eu acho que ele também foi mencionado, tá? Vou botar um asterisco aqui no Jeremias, eu acho que Jeremias foi mencionado. Os outros, eu sei que não. E aí, queridos, todos esses nomes que eu citei para vocês aqui são nomes de profetas que nós lemos na Bíblia, seja nos livros históricos, seja porque eles escreveram livros. De modo que os profetas tiveram uma grande importância na fé no Senhor no período do Antigo Testamento. Por quê? Porque, irmãos, o povo naquela época era um povo que não era muito bem alfabetizado, né? A classe alfabetizada era uma classe muito curta, uma classe mais da elite, uma classe sacerdotal, e era o papel do sacerdote ensinar a lei do Senhor para o povo. Mas conforme o povo foi se misturando com os cananeus que continuaram na terra depois que o povo entrou em Canaã através de Josué, o povo começou a se voltar para outros deuses. Os profetas tiveram uma grande importância em trazer o povo para a adoração no único Deus verdadeiro e também para apontar destino. O profeta corrigia e o profeta apontava destino. Essas eram as duas principais funções do profeta lá no Antigo Testamento, e nós citamos vários exemplos de profetas que exerceram essa função, tá? Só que esse ministério profético, que foi tão importante, irmãos, ele também caiu em um declínio. Por quê? No período intertestamentário, a gente não ouviu falar de nenhum profeta que surgiu. A gente não ouviu falar de profetas. E por que a gente não ouviu de falar de profetas durante o período de 400 anos? Que é um período gigantesco. É um período gigantesco. E aí tem uns motivos, irmãos. O primeiro é o descrédito que o movimento profético acabou recebendo após os falsos profetas. Nós vamos falar dos falsos profetas lá no nosso último tópico. O segundo, irmãos, é o silêncio do próprio Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo tinha falado para Amós muitos anos antes que eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então Deus, ele promete que vai enviar uma fome, não de pão natural, mas da palavra dele para todo o povo. Ou seja, Deus vai parar de falar. Esse período, irmãos, que foi o período que a gente chama de intertestamentário, Deus não parou de falar em absoluto. Deus parou de falar de maneira mais direta, ou pelo menos de maneira indireta, mas através de um profeta que transmitia diretamente as palavras de Deus. E começou a falar, é claro, através dos mestres, e por causa disso, nesse período, desenvolvesse muito as sinagogas e os rabinos, que eram mestres da lei. Nesse momento, esse ministério de ensino, ele se desenvolveu exponencialmente, até por causa da ausência e da importância da figura dos profetas. E aí, queridos, o que gerou essa derrocada, esse declínio do movimento profético dentro de Israel? Queridos, o que gerou isso, eu quero já antecipar para vocês, que foi a integração do movimento profético
ao sistema religioso daquele tempo. E como que isso ocorreu? Em primeiro lugar, eu quero relembrá-los que o movimento profético foi realmente um movimento. Existiam grupos de profetas. Como assim, Jefferson? Grupos de profetas? É isso mesmo. Quando Saul profetiza, ele se encontra com uns filhos de profetas. Essa expressão, irmãos, filhos dos profetas, dá a entender que eram discípulos de profetas que queriam se tornar profetas. Então, existiam os profetas e existiam os seus discípulos, que eram os filhos dos profetas. Alguns deles se tornavam auxiliares diretos dos profetas, como foi o caso de Eliseu, que se tornou auxiliar de Elias, e como foi o caso de Geazi, que se tornou auxiliar ou companheiro de Eliseu. E é interessante, né? Como é que a continuidade da unção profética, ela encontra uma interrupção quando o coração do discípulo, ele muda. Eliseu, ele queria a unção de Elias. Geazi queria os benefícios do ministério de Eliseu. Isso aí dá uma pregação para você que é pregador. Geazi, quando Naamã oferece lá os presentes que Eliseu não quis receber, ele focou nos benefícios do ministério. Já Eliseu não. Eliseu queria a unção, ele queria o coração do ministério, não o acessório. Às vezes, irmãos, o ministério traz alguns benefícios, mas são acessórios. O principal do ministério não é o benefício, o principal do ministério é a unção. É isso que importa. Então, a gente vê aí a solução de continuidade no ministério profético em Israel por causa da mudança do coração. E depois, nós temos os profetas e os filhos dos profetas e as escolas de profetas, nós temos um fenômeno da profissionalização do profetismo, que posteriormente acabou gerando a sua degeneração. A gente vê mais ou menos isso lá em Amós capítulo 7, onde está escrito: Então Amazias, o sacerdote de Betel, manda dizer a Jeroboão, rei de Israel, aqui é Jeroboão II, tá? Não é o primeiro não. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei e da casa do rei. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, ou seja, atrás do gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Irmãos, aqui nós vemos claramente o movimento sacerdotal aliado ao movimento real. A monarquia fez um pacto de apoio aos sacerdotes e os sacerdotes fizeram um pacto de apoio à monarquia. Vocês sabem que antes de Davi, o tabernáculo ele frequentava diversos lugares. O tabernáculo ora estava em Gilgal, ora estava em Betel, ora estava em Siló e, por fim, a arca foi levada para Jerusalém. No entanto, depois que Jeroboão ele fez aquela ruptura, Salomão gerou Roboão, Roboão não quis aliviar a carga do povo, Jeroboão fez a rebelião com as 10 tribos do norte. E nessa rebelião ele constituiu 2 bezerros de ouro, um em Betel, o outro lá em Dan. Então ficaram sendo santuários politeístas. Tinha adoração ao Senhor, porém eles adoravam outros deuses também, na medida em que o povo queria adorar. Ele fez isso para o povo não descer para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, evitando assim a reunificação dos dois lados, tá? Do norte com o sul. E aí, queridos, quando ele faz esses santuários também servem ao Senhor, só que não são santuários que servem exclusivamente ao Senhor. Então Amós, que era lá do sul, que era lá de Judá, ele sobe para o norte e começa a profetizar perto do santuário de Belém. E começa a denunciar os pecados do povo de Israel, principalmente a desigualdade social, a exploração do pobre e também a idolatria. E ele começa a proferir palavras dizendo que Jeroboão morreria à espada e que Israel seria levado ao cativeiro, o que aconteceu não muito tempo depois. E é interessante que ele era um completo outsider do sistema religioso. Outsider é alguém que veio de fora. E o sistema religioso era composto pela coroa, que sustentava o sacerdócio, e o sacerdócio que dava
amparo religioso ou legitimidade religiosa para a coroa. Era uma simbiose que existia ali entre rei e sacerdote. Quem vinha de fora para denunciar, quem vinha de fora para apontar o pecado, quem vinha de fora para repreender, quem vinha de fora para criticar no sentido positivo da expressão? Os profetas. Eram os profetas os outsiders, que eram os profetas, que vinham bagunçar esse bem casado, essa arrumação feita entre os sacerdotes e os monarcas. Então o profeta ele vinha de fora. E no caso de Amós ele veio mais de fora ainda. Por quê? Porque em primeiro lugar ele era do sul, ele não era originário do norte. Em segundo lugar, nem profeta ele era. Quando ele fala não era profeta, nem um dos filhos de profeta, o que ele está dizendo, queridos? Ele está dizendo que ele não fez nenhuma escola de profeta. Você vê como existia escolas de profeta. Ele não foi discípulo de profeta, ele não foi formado para ser profeta. E nessa época já existia uma profissionalização. E ele fala, ó, eu não participei desse sistema religioso. Quer dizer, ele era um outsider, tanto em relação ao reino, que ele era do sul e foi para o norte, como ele era um outsider em relação ao próprio profetismo. Ele era uma pessoa de fora das escolas de profeta. E, em terceiro lugar, ele era um outsider porque ele estava fora do sistema simbiótico entre coroa e sacerdócio. Então ele era completamente alguém de fora de todos esses três sistemas. E ele nem se identificava como profeta. Ele só disse, Deus me chamou para profetizar. E aí, irmãos, tendo em vista essas informações, nós podemos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, irmãos, Deus não chamou profeta para construir. Quem Deus chamou para construir, irmãos, foi líder, foi rei e foi sacerdote. Quem foi que construiu as muralhas? Quem foi que construiu o templo? Quem foi que construiu as cidades fortificadas? Foram os reis. Quem foi que construiu o culto regular, com sacrifícios diários, semanais aos sábados dobrado, nas luas novas, nos encontros das grandes festas? O culto regular ele era construído pelos sacerdotes e pelos levitas. Já o profeta, irmãos, ele é um outsider, ele é de fora, ele vem para criticar, ele vem para apontar o erro, ele vem para denunciar o pecado. Essa é a função do profeta. Então, se você tem um reino fiel ao Senhor, se você tem um reino completamente integrado à vontade de Deus, tanto menos será a importância dos profetas, a não ser também para apontar destino, que a função principal é criticar, entre aspas, é denunciar. E a segunda, em segundo lugar, é apontar destino, é apontar o futuro, para onde Deus quer levar o seu povo. Então, não vamos esperar do profeta que ele veio para construir, ele não veio para construir, ele veio para apontar o erro. Ele é o supervisor da obra que não veio pegar na colher para construir a casa, ele veio mostrar qual é a parede que está fora do prumo. Essa é a função do profeta. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, lá em Provérbios 29, 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque como a tendência do ser humano é a iniquidade, é o pecado, naturalmente o povo vai caminhar para o pecado. Então, vira e mexe, Deus tem que levantar profetas para denunciar o pecado do povo. O problema é que isso incomoda quem que gosta de ser criticado, quem que gosta de ser acusado no seu pecado. Então o profeta gerava normalmente mal-estar. Onde tinha profeta, tinha reboliço. Não foi assim que falaram acerca dos apóstolos, que eles causavam alvoroço onde quer que eles chegavam, eles eram agitadores? Porque, irmãos, onde entra a mensagem profética, ela bagunça o sistema humano. O sistema humano ele é falho, ele é marcado pela queda. Então, a vocação profética ela sempre vai gerar alguma confusão. E que bom que aconteça essa confusão, porque ela é direcionada pelo Senhor para o nosso bem. E aí, queridos, é importante dizer que o profeta não apenas criticava, apontava erro, acusava. Ele também incentivava, foi o caso de Ageu e Zacarias, incentivando o povo a reconstruir o templo, que foi o segundo templo. Eles também consolavam, por exemplo, profecias de Jeremias, profecias de Ezequiel ali no período do cativeiro. Tinha também profecias acerca de um futuro próximo, um destino imediato, por exemplo, vocês vão para o cativeiro. Como também um destino remoto, que é o destino escatológico, que é o plano final de Deus para a humanidade. Então, tudo isso os profetas fizeram, mas a atividade principal deles era, eu vou colocar uma palavra aqui que a gente não costuma gostar dela, mas é a mais pura verdade, tá? Criticar o que está errado. Essa é a principal função do profeta, tá bom? Depois eu vou dar um alerta aí para os profetinhas meia boca, que usam da sua mentalidade carnal, arrogante, achando que sabe mais do que todo mundo, para falar o que Deus não mandou falar, para criticar quando Deus não mandou criticar. Aí é outra história, tá bom? Aqui eu tô falando de profeta de verdade, profeta direcionado por Deus, e não arrogante que pensa que sabe mais do que todo mundo. Vamos continuar. E aí, queridos, características predominantes dos profetas no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele é a boca de Deus. Várias profecias você vê escrito assim diz o Senhor.
ou no termo mais técnico, oráculos de Yahvé. Tá? Assim diz o Senhor. Ele era a boca de Deus. Ele está transmitindo o recado que ele recebeu para entregar. Esse é o objetivo da profecia. Segundo lugar, ele fala amando de Deus, custe o que custar, doe quem doer, inclusive a si próprio. Tá? Então, um verdadeiro profeta, ele além de ser boca de Deus, ele paga o preço que tiver que pagar para entregar o recado do Senhor. Inclusive sofrendo na própria pele as consequências da sua profecia, como foi o caso do ato profético de Oséias. E aí, atenção, profetas de hoje, não confundir sinceridade com arrogância. Tem muito profeta que acha que ele tem que ser sincero, fala o mesmo, é muito comum isso no meio pentecostal, irmãos, e é muito ridículo, porque normalmente quem fala assim está movido pela arrogância. Quando a pessoa fala com essa altivez, guiada por Deus, quem está ouvindo sente que tem algo diferente no que ele está falando. Mas boa parte dos profetas que a gente vê falando hoje em dia, falam mais com altivez, com senso de superioridade, como quem sabe mais, tá? Com prazer de criticar, do que propriamente sendo usado pelo Senhor. Como saber isso, Jefferson? A diferença. Você tem que saber como Deus te usa. Quando é Deus que está falando. Por quê, irmão? Porque se você mete o sarrafo na igreja de si próprio, você está agredindo a noiva. Você está agredindo a noiva. O que tem que acontecer é se Deus te deu uma palavra dura para a noiva, o mínimo que você tem que ter é o temor do Senhor para confirmar. Senhor, é isso mesmo que você quer que eu fale com o seu povo? É isso mesmo, Senhor? O Senhor quer repreender a sua igreja? Quem sou eu, Senhor, para repreender a sua igreja, para ser usado para repreender a sua igreja? Quem sou eu, Senhor, para levar sobre mim essa imagem de alguém que está corrigindo o teu povo? Eu só aceito essa imagem, Senhor, se for realmente o Senhor. Mas tem gente que o que vem na boca falo mesmo, Deus me usa, eu não vou guardar. Você vê umas posturas bem arrogantes, irmãos, que se confunde muito com a verdadeira profecia, porque o profeta ele fala com altivez, porque ele está falando em nome do Senhor. Deus já me usou, irmãos, para falar com autoridade e botar dedo na cara. Mas eu por dentro estava assim, meu Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, Deus? Eu vou apanhar aqui. Mas é o que, irmãos? É você ter a certeza que Deus está te usando. E não você usando Deus para botar a tua arrogância para fora, tá? Outra coisa, existem formas de falar e momentos de falar. O profeta, ele vai buscar de Deus essa humildade de confirmar com Deus se é isso mesmo que Deus quer falar, vai buscar em Deus a forma de falar e vai buscar de Deus o momento certo, mais adequado. E às vezes, irmãos, Deus quer expor as pessoas. Infelizmente, a gente encontra isso inúmeras vezes na Bíblia. Mas isso é exceção, é excepcional. Deus é amor. Ele só expõe, irmãos, quando é em situações excepcionalíssimas que eu não vou tratar aqui agora, tá bom? Então, primeira característica, ele é boca de Deus. Deus fala com ele para ele entregar, não para ele guardar. Segundo lugar, doa quem doer, custe o que custar, inclusive a seu próprio prejuízo. Em terceiro lugar, ele é um outsider. Ele é alguém que não está preocupado em conservar as coisas como estão. Ele não tem a mesma mentalidade do mestre e do pastor. Qual é a mentalidade do pastor, irmãos? Ele quer a igreja alegre, ele quer a igreja feliz, ele quer que todo mundo entre no culto e saia satisfeito. Essa é a mentalidade do pastor. Ele quer que todo mundo saia agradado, certo? Qual é a mentalidade do mestre? Que todo mundo saia feliz da aula, contente, que aula boa, que aula maravilhosa, que todo mundo se dedique, que todo mundo estude, que todo mundo se empenhe, que ninguém falte. Esse é o prazer, a continuidade e o progresso. Já o profeta não, irmãos, ele é um outsider. Ele não está muito preocupado exatamente com essas questões que são importantes também, tá? Mas ele veio complementar, ele veio sacudir, tá bom? Então essa é a função do profeta. Ele não tem compromisso com a continuidade e o progresso. Ele está preocupado com a interrupção do erro e com a redesignação da direção para o caminho que Deus quer que o seu povo siga. Isso, com certeza, gerava graves problemas nas sociedades teocráticas daquele tempo, porque existia uma simbiose entre coroa e sacerdócio para as coisas serem conservadas em paz, e vinha um profeta e sacudia tudo, e por isso os profetas eram perseguidos. E aí, pessoal, nós vamos agora para a profecia no Novo Testamento. A profecia, irmãos, no Novo Testamento, ela tem algumas peculiaridades, tá? Na verdade, o Novo Testamento, ele esmiuça o que a gente já encontra lá no Antigo. E a gente começa vendo isso através da diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta. Irmãos, isso aqui fica mais claro quando a gente lê, por exemplo, os dons espirituais, que no caso são 9, e quando a gente lê os ministérios chaves da igreja, que são os 5, informados lá em Efésios capítulo 4, do 11 em diante, e também Romanos 12. Ministério, irmãos, é serviço. A palavra ministério é diaconia. Então, todo diácono é um ministro, porque todo diácono é um servo. Então, se ministério é diaconia, ministério é serviço,
o ministério é uma função dentro do corpo. É um serviço específico dentro do corpo, para o qual o servo ele recebe uma capacitação especial para exercer. E ele é aquilo, tá? Quando uma pessoa é usada pelo dom de profecia, ela está sendo usada por Deus. Quando ela tem o serviço de profeta, ela é profeta. É bem diferente ser usado em profecia e ser profeta. Ser usado em profecia e ter o ofício de profeta, ter a vida de profeta. E eu vou dar alguns exemplos para ficar mais clara essa diferença, tá? Jacó, ele foi usado em profecia no momento que ele abençoou seus 12 filhos. Na verdade, 13, né? Porque Manassés e Efraim entraram no lugar de José. E nós temos também, irmãos, Davi. Quantas profecias messiânicas Davi falou nos seus salmos se aplicaram em Jesus 1000 anos depois? Quantas profecias messiânicas? Mas nós temos também, irmãos, aquelas pessoas que não apenas eram usadas, elas viviam o ministério de profeta. Elas eram profetas, elas não eram usadas em profecia. Que é o caso de Natã, Elias, Eliseu. Esses daqui, eles não apenas eram usados, eles tinham a função dentro do reino de serem profetas. Então, eles tinham isso como uma função, como um ministério, como uma função contínua. E é isso que eu quero que você entenda. O dom é uma capacitação sobrenatural através da qual Deus te usa para fazer uma obra que edifique a sua igreja. Só que ele te usa esporadicamente. Já no profeta, não. O profeta, ele é profeta de carreira. E como ele é de carreira, ele tanto tem o dom, ele é usado esporadicamente, como ele também tem uma capacitação para formar outras pessoas, tais como ele, para instruir outras pessoas para serem tais como ele. Tá? Então, o ministério, ele é uma função. O dom de profecia, ele é um dom. E o dom, você é movido esporadicamente através dele, e no ministério você é permanentemente aquilo, tá bom? Então, para ficar mais clara essa diferença, é só lembrar de Jacó e Davi versus Natã, Elias e Eliseu. Vamos continuar, que a gente vai ver um exemplo disso lá no Novo Testamento. Olha o que está escrito aqui. Atos capítulo 21, versículo 8 a 10. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Cesareia é a costa do território de Israel. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Quer dizer, Filipe, ele tinha o cargo de diácono. Tá vendo? Diz que ele era um dos 7. Tá? Mas o ministério dele era o ministério de evangelista. Aqui é como ele servia na obra do Senhor. Então, evangelista não é cargo, tá bom? O cargo dele era de diácono, ele era um dos 7. O ministério dele era de evangelista. Se quiser saber os ministérios, os 5 principais, que eu chamo de ministérios chaves da igreja, estão lá em Efésios 4. E aí, continuando. Tendo este é Filipe, tá? Tendo Filipe 4 filhas donzelas que profetizavam, ou seja, elas não eram profetas, elas profetizavam. Então, Paulo vai para Cesareia, se hospeda na casa de Filipe, e lá eles encontraram 4 filhas donzelas deles, de Filipe que profetizaram, elas não são chamadas de profetas. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Aqui não, aqui é ministério. Tá vendo? Aqui é dom, elas eram usadas. Aqui não, aqui é ministério. Tá? Um profeta por nome Ágabo. Ágabo não era apenas alguém que era usado esporadicamente. Como ele era usado constantemente, não, e outra coisa, não confunda usar com ser usado, tá? Ele não usava Deus. Mas ele era usado, como ele era usado constantemente, ele servia ao Senhor através dessa função. Então, por exemplo, se eu quero abrir um trabalho missionário, eu vou enviar alguém que é separada pelo Senhor para constantemente ganhar almas, que é o evangelista. Eu vou enviar um evangelista. O evangelista é o missionário, tá? De hoje. Já se eu quero abrir um trabalho de libertação, que a gente chama, né, na nossa denominação Assembleia de Deus, trabalho de libertação, um culto com a mesa ali de oração, eu vou chamar alguém que tem um ministério de profeta. Por quê, pessoal? Porque essa pessoa ela é constantemente usada naquela área. Por isso tem uma probabilidade muito maior dela ter êxito sendo usada daquela maneira. Eu, por exemplo, eu considero que eu fui vocacionado por Deus para o ministério do mestre. Tá? Eu penso assim, pode ser que eu esteja errado, tá bom? Para o ministério do mestre. No entanto, várias vezes Deus já me usou para falar com pessoas. Então, esse ser usado é diferente de você ter um ministério. Tá? E aqui fica bem claro isso. E aí, queridos, essa é a primeira coisa que eu queria destacar aqui para vocês no Novo Testamento, essa diferença entre dom e ministério que fica mais claro no Novo do que lá no Antigo. Depois, nós temos a profecia versus os dons de revelação. Irmãos, os dons espirituais, eles são 9, ditos ali em 1 Coríntios capítulo 12. E Paulo faz questão
de colocá-los ali mais ou menos organizados em 3 grupos, tá? Primeiro nós temos os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do espírito. Depois os dons de poder, que são fé, essa fé que não é a salvífica, é a fé sobrenatural, por exemplo, de um grande líder, de uma pessoa que tem uma fé extraordinária para receber coisas especiais de Deus. Temos o dom de curas, os dons de cura, tá no plural, e temos também o dom de maravilhas. Então são os dons de poder. E temos os dons de palavra, que é profecia, línguas e interpretação de línguas, tá? Aqui eu coloquei profecia e línguas mais interpretação, porque quando tem a língua mais a interpretação, ele equivale ao dom de profecia de acordo com 1 Coríntios capítulo 14. Versus os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Irmãos, qual é a diferença? A diferença básica, irmãos, é a seguinte. Dons de palavra são dons que Deus te entrega algo para você passar para a igreja. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 14, você vê claramente que Paulo fala que quem profetiza, profetiza a igreja. Profetiza para edificação, consolação e edificação e exortação. Então ele recebe para entregar imediatamente. Esse é o objetivo da profecia, receber para entregar imediatamente. E a palavra de sabedoria, nem sempre você vai entregar algo, às vezes você só vai tomar uma decisão. Palavra de conhecimento, é tanto um conhecimento mais teórico, de alguém que tem uma revelações sobrenaturais da parte dos estudos, como também palavras de conhecimento acerca da vida prática das pessoas. Por exemplo, irmã, estou orando por você e veio um sentimento muito forte no meu coração que você tá chorando muito em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à dor que você tem sentido. O Senhor fala que está te curando agora. Isso não é uma profecia, tá? Profecia não é apenas um conhecimento. Ele é um conhecimento que tem por objetivo ser dito para a igreja, com o objetivo de consolar, edificar e exortar. Tá bom, irmãos? São meio parecidos. Eu não quero gastar muito tempo fazendo essa distinção, mas eu poderia citar aqui mais exemplos, tá? Eu destaquei só mais alguns para vocês, tá bom? Ó, dons de revelação. Após a revelação, o vaso, botei aqui entre aspas para usar o nosso linguajar pentecostal, decide o que fará com a informação. Então, no caso de José, ele ouve o sonho de Faraó e já entrega a interpretação. Aquilo ali é palavra de conhecimento. Só que na sequência, ele já diz como resolver o problema. Isso é palavra de sabedoria. Então, a gente não recebe para entregar diretamente, a gente simplesmente recebe. Aí o que a gente faz depois é meio que decisão nossa. Segundo lugar, profecia. Profecia não, irmãos, já é para entregar, tá? Recebe para entregar, porque Deus quer consolar, edificar ou exortar, tá? E Deus não quer apenas revelar, no caso do profeta, ele quer mudar algo no meio do seu povo, mudar a sua direção. E a pregação, irmãos? A pregação é o quê? Irmãos, a pregação é tanto ensino quanto profecia, como eu digo, em terceiro lugar, água com salsicha. Como assim, Jefferson, água com salsicha? É isso mesmo, irmãos. Ou a pregação está ensinando, ou a pregação está profetizando, ela está trazendo uma revelação para a igreja. O pregador, irmãos, ele tem que ter revelação. É isso que edifica, irmãos. Ou ele está ensinando a palavra, e está ensinando bem, estudou para isso, ou ele está entregando um recado de Deus para a igreja, para aquele momento que Deus quer falar com o seu povo. Se não é ensino, e se não é profecia, como eu disse, é água com salsicha. Serve para nada. É enrolação. Então, tem que ter uma dessas coisas, tá? Por quê? Porque lá em Antioquia você tinha profetas e mestres que eles ministravam a igreja. Você vai ver que na época dos apóstolos eles ensinavam e pregavam, ou melhor dizendo, ensinavam e proclamavam. A nossa tradução diz pregavam, tá? Mas o melhor seria ensinavam e proclamavam. Quer dizer, eles transmitiam o ensino das escrituras e também traziam revelações, tanto a partir das escrituras como revelações novas. E aí, queridos, o capítulo que fala da profecia mesmo, com maior detalhe, é 1 Coríntios capítulo 14, que eu indico que você leia, tá? Que fala da proeminência do dom de profecia sobre os demais dons. Por quê? Porque o dom de profecia, irmãos, ele é destinado expressamente para a edificação, a transformação da igreja, tá? Ele consola, ele edifica. O edificar é construir, ele constrói a igreja. E ele exorta. Exortar, irmãos, é animar a fazer o certo. Tá? Que pode partir de uma correção ou pode partir apenas de uma visão de futuro. É animar a fazer o certo. Por exemplo, Ageu e Zacarias animaram, exortaram o povo a reconstruir o templo. Então, exortar é animar, é só você olhar no dicionário, tá bom? Só que é animar a fazer o que é correto. Por isso que muitas vezes a gente ouve a palavra exortação no sentido de correção. Mas não é a correção pura e simples. É a correção com o ânimo de fazer o que é certo. Eu posso só falar assim, para de fazer isso. Como eu posso falar, cara, em vez de você fazer isso, por que você não faz aquilo que é muito melhor? Quando eu falo assim, eu estou exortando.
Quando eu só mando parar, eu só estou corrigindo. Show de bola? Então ela serve para consolar, para edificar e para exortar o povo de Deus. Paulo diz também que todos podem profetizar. Quer dizer, não é um dom limitado a algumas pessoas que têm alguns cargos. Todos. Como que você faz? Buscai os melhores dons com zelo, principalmente o de profetizar. Tem que buscar, irmãos. Em segundo lugar, tem que exercitar. Como é que você exercita? Você dá uma igreja grande, você vai pregar no culto de domingo? Você não vai, irmão. Tem um monte de profeta experimentado no púlpito. Você vai pregar indo na consagração, indo no ponto de pregação, indo numa visita. É aí que você vai exercitar o dom. O problema é que as pessoas não querem exercitar. Acham que o dom cai do céu. Todo mundo que prega hoje, irmão, começou pregando nesses lugares. A questão é iniciativa e vontade, tá bom? Outro, todos... Ah, não, Jefferson, eu não concordo com você. Você tá discordando de mim, não. Você tá discordando de 1 Coríntios 14, tá? Você vai brigar com a Bíblia, porque comigo você não vai conseguir brigar, porque eu não tirei isso da minha cabeça. Tá escrito lá que todos podem profetizar. Depois, todos deveriam querer profetizar. Paulo fala sobre isso. Todos deveriam almejar profetizar para edificar a igreja. E por fim, enquanto um profetiza, todos ouvem e examinam para ver se é de Deus ou não. Então ele não está falando de uma mera pregação de ensino, ele está falando de profecia, uma palavra revelada, que pode ser revelada a partir da leitura das escrituras, como também através de revelação direta. Então, queridos, é necessário examinar. Isso aqui vai ficar mais importante daqui a pouquinho quando eu começar a falar dos falsos profetas, tá? Atenção! Ministério profético é mais importante para a saúde da igreja do que o ministério pastoral e de mestre. Irmãos, não existe melhor nem pior. Existe o que é mais importante, o que existe e o que é menos importante. O que é prioridade e o que não é prioridade. Tá? Paulo fala muito claramente isso aqui em 1 Coríntios 12, 28, onde ele fala primeiro de apóstolos, depois fala de profetas, depois fala de doutores. Então, aqui claramente ele está falando acerca dos ministérios da igreja. Ah, Gerson, mas hoje o pastor também exerce uma função de direção. Eu concordo que alguns pastores exercem um ministério apostólico, que era o ministério de direção, tá? Tanto espiritual quanto direção administrativa, e quanto direção doutrinária. Claro que tem pastores que exercem essa função, mas a grande maioria não, certo? Mas exerce a função mais de mestre, mais de profeta e mais a função pastoral. Então, em relação à função pastoral pura, eu estou falando aqui de ministério, não estou falando de cargo, tá? Em relação à função pastoral pura, o ministério profético é mais importante. Por quê? Porque o pastor, irmãos, ele tende a apaziguar, tende a querer manter as coisas como estão, ele tende a querer agradar, ele tende a querer deixar todo mundo feliz. Porque ele é o paizão, tá? E o mestre, ele tende a querer que todo mundo seja ali disciplinadinho, estudando, se esmerando no conhecimento. Ele não está tão focado em mudar as estruturas, como é o caso do profeta usado por Deus. Tem um revolucionário sem inspiração divina e tem um verdadeiro profeta, que ele sente arder no seu coração o sentimento de fazer o povo mudar de direção. Amém? E aí, queridos, o ministério pastoral, ele substituiu a importância do ministério profético, que no Novo Testamento era muito mais importante que o pastoral, na medida em que a igreja se institucionalizou e aí começou a ganhar várias funções administrativas que ficaram a encargo daquela pessoa que tinha o cargo de pastor da igreja, que se tornou o líder, e também da ausência de discipulado, que aí o pastor fica sobrecarregado tendo que cuidar da vida de todo mundo. Então, por causa desses dois fenômenos, a institucionalização e a ausência de discipulado, acaba que nas igrejas posteriores à igreja primitiva, o ministério pastoral ganhou proeminência. E aí, continuando, para finalizar esse terceiro tópico, a igreja sem profeta é uma igreja que não corrige o seu rumo. A igreja, irmão, precisa de profeta. É o profeta que vai corrigir o rumo da igreja, que vai criticar o comportamento da igreja quando precisar ser criticado. O pastor quer manter todo mundo ali pertinho, vem o profeta e expulsa um bocado. Faz parte, irmão. Deus expulsa de vez em quando. É só ler os evangelhos, vendo o comportamento de Jesus. Então, claro que tudo direcionado por Deus. É Deus que faz isso. Se eu fizer um lugar de Deus, eu estou expulsando os filhos de Deus. Aí eu vou ter problema. Estou falando de pessoas usadas, eu não estou falando de aventureiro. Tá? Então é necessário que tenha esse ministério profético para corrigir o rumo, para criticar o caminho errado. E para abrir a igreja para o imponderável, para o sobrenatural, para o não corriqueiro, para a improvisação, para o diferente. É necessário que tenha profeta na igreja para o culto, de vez em quando, ser diferente. Ter uma pitada de diferentão. Não dá para você comer, irmãos, o diferentão todo dia. O que alimenta é o feijão e arroz. Mas, de vez em quando, irmãos, comer um prato, uma picanhazinha, um contrafilé, uma carne nobre num churrasco é maravilhoso, tá?
Então o profeta, ele traz esse tempero diferente que é fundamental, porque sem profecia o povo se corrompe. Mas Jefferson, profecia e pregação é a mesma coisa, eu já mostrei para vocês. Tem pregação de ensino, tem pregação profética e tem pregação água com salsicha, tá? Vamos lá, como conhecer os falsos profetas? Irmãos, um grande problema que teve em Israel, que gerou o declínio do movimento profético, foi a proliferação dos falsos profetas. E aí, queridos, eu queria destacar que tem 3 tipos de profeta. O de Deus não significa que ele sempre será usado por Deus. Às vezes ele pode ser usado pela carne, tá? E às vezes até pelo diabo. Pedro, quando ele fala para Jesus, não, mestre, não faça isso contigo mesmo, morrer para quê? O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Estava sendo usado pelo diabo, tá bom? Mas ele é de Deus, tá? Ele é de Deus, quase sempre que ele falar, é Deus que está usando ele. Ele pode também falar pela carne, é quando ele imagina. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Da Bíblia falando desses profetas que falam pela carne. E também ele pode estar usado pelos espíritos malignos. A jovem de Filipos falava para Paulo e para os seguidores dele. Vão aí os santos homens de Deus. Nós temos também os profetas que profetizaram que Acabe ia vencer. Só Miqueias falou o contrário. E aí Miqueias fala que ele teve uma visão de o Senhor, com a sua assembleia, perguntando quem para botar a pedra de tropeço para Acabe. Estou parafraseando. E aí veio um espírito mal na presença do Senhor e disse, eu colocarei palavra de engano na boca dos profetas ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Acabe foi para a guerra, com base na palavra profética desses profetas que estavam sendo usados pelo maligno e acabou morrendo. Então, são exemplos aqui de profetas usados por Satanás. É por isso, irmãos, que tem que discernir a profecia. Tá? É por isso que tem que discernir a profecia. Paulo fala, quando um estiver profetizando, todos os outros julguem. Não é porque alguém falou, porque Deus está te mandando ir pro Japão, que eu vou pro Japão. Ou para Tailândia, que eu vou para Tailândia. Ou para Paraguai, que eu vou para Paraguai. Tá? Deus, ele fala mas para confirmar desejo que ele está colocando no nosso coração, ou se for uma atrás da outra, aí, meu amigo, aí vai. Igual aconteceu comigo, quando eu estava jovem, querendo um estágio, eu estava desempregado, e começou uma pressão grande em casa para eu começar a trabalhar. A minha esposa, a Roberta, já estava trabalhando, a gente namorava, e começou uma cobrança dentro de casa, eu fazia a obra de Deus intensamente nessa época. Eu lembro que começou uma cobrança até esquisita, mas permissão do Senhor, amém? E eu botava o currículo onde eu sabia, que era na internet, eu não sabia procurar emprego, meu pai nunca teve carteira assinada, meu pai sempre foi autônomo. Eu colocava currículo na internet, ninguém chamava. E aí eu fui em 3 lugares diferentes e 3 profetas diferentes foram usados por Deus para falar a mesma coisa. Até o final do ano eu vou abrir uma porta para você. Em lugares diferentes, pessoas diferentes, falando exatamente a mesma coisa. E aí o tempo foi passando, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou para novembro, eu sei, tu não vai realizar não, Senhor, que o Senhor falou, já vai acabar o ano. E aí, irmãos, em dezembro eu fui chamado para fazer uma entrevista, já para começar na semana seguinte, trabalhei 5 dias e entrei de férias. Porque o fórum ia entrar de recesso e meu chefe falou para mim que eu ia entrar de férias. Aí você se pergunta, por que você não começou a trabalhar já na outra semana inicial? Porque eu recebi durante as férias, tá? Eu recebi durante o recesso. Por que você, Jefferson, não recebeu, não foi chamado para trabalhar depois, em janeiro? Eu tinha uma palavra profética sobre a minha vida. E era até o final do ano que Deus abriria a porta para mim. Então, queridos, quando você tem uma palavra profética, fica tranquilo. Deus vai responder, Deus vai atender, Deus vai realizar. Deus vai cumprir. Por quê? Porque ele te deu uma palavra. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você tiver que trabalhar um dia e entrar de férias só para Deus cumprir a promessa dele na tua vida, isso vai acontecer, porque Deus ele é fiel com a sua palavra para cumpri-la. Mas, infelizmente, existem profetas que são usadas pela carne, tá? E aí Ezequiel fala deles aqui, ó. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 a 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê no coração. Tá vendo? Eles só profetizam o que dá na cabeça deles. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito e coisas vãs que não viram. Seguem o seu próprio espírito, é o que dá na sua cabeça. Não foi o Senhor que revelou. E aí Ezequiel 13 fala abundantemente contra esses profetas. Jeremias 14 também, irmãos. Desce o sarrafo nesses profetas que falam da carne, tá bom? E aí eu
eu coloquei aqui que são profetas irresponsáveis, que entregam algo como se fosse uma profecia, mas na verdade são seus próprios pensamentos. Aí eu coloquei alguns versículos aqui que também falam dessas pessoas, né? Que profetizam da própria carne. Essa parte aqui a gente vai ler daqui a pouco, também é um texto importante para a gente saber, conhecer quando é um profeta que está usando Deus ou é que Deus está usando o profeta, tá? Ele está entregando uma profecia, uma profetada. Depois, queridos, profetas que falam o que o povo ou os poderosos gostam de ouvir. Aqui é outro profeta da carne. Aqui o fala que dá na cabeça e ele pensa que é Deus. O outro, ele fala o que os outros gostam de ouvir. Aqui ele já é um profeta espertalhão. Tá bom? Jeremias teve um sério problema com esses profetas que falam que o povo quer ouvir porque eles estavam profetizando paz, estavam profetizando prosperidade, vitória contra os babilônicos, e Jeremias estava avisando, ó, esses que estão dizendo paz, 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 eu não mandei, eu não os enviei. Eles estão profetizando da carne. Aí vem Jeremias e diz, são doutores segundo suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos. Eles profetizam de acordo com o que eles querem. Eles querem tanto algo que eles acabam entregando. Eles seguem o seu próprio pensamento. Exemplo disso aqui, irmãos. Uma vez eu estava fazendo uma campanha de 7 dias de oração no monte, e aí um dos dias caiu no dia dos namorados. Aí numa tarde orando no monte, na hora que eu estava embora, tinha 2 irmãs orando, não me parou, irmão, Deus mandou te entregar algo. Aí eu, tá bom, irmão, pode falar. Meu servo, assim diz o Senhor para você, eu vou trazer ela de volta. Eu vou trabalhar na tua vida sentimental, eu vou restaurar o teu relacionamento, tal. Eu, meu Deus do céu, que viagem, cara. Só me faltava essa baboseira numa hora da tarde dessa, meu Deus do céu. E aí, irmão, fiquei com aquela cara de paisagem, ela entregou, eu fui embora. Nem a repreendi, deveria ter repreendido, me arrependo disso. Mas, enfim, uma tremenda de uma bobagem. E talvez ela viu eu ali no dia dos namorados e pensou, tá orando pela esposa que perdeu, tá orando por uma namorada, enfim. E, na verdade, ela estava profetizando conforme seus próprios desejos, suas concupiscências. Ela quer que as pessoas fiquem bem com as famílias e fala mais pelo seu sentimento pessoal do que propriamente do que Deus entregou. São meninos que deixam a carne falar. Depois nós temos os profetas vendidos e os interesseiros, tá? Que é o caso de Balaão, de Simeias, que são profetas que Deus usa, mas se der um dinheiro, eles entregam o contrário, tá? E eu coloquei outros exemplos aqui também de profetas vendidos. Malaquias fala sobre isso. Fala sobre profetas que adivinham por dinheiro. Se pagar, eles entregam, tá bom? Pagando bem, que mal tem, né? Diz o ditado popular. Deus falou também, Jesus falou, melhor dizendo, sobre esses profetas que estão vestidos como ovelhas, mas são como lobos devoradores. Eles estão por interesse de pegar as ovelhas, de devorar as ovelhas, de se aproveitar das ovelhas. E Pedro também fala desses falsos profetas que nos últimos dias serão falsos mestres. Vão falar um monte de heresia e que por avareza farão negócio com essas palavras fingidas. Quer dizer, eles são profetas que usam dessa profecia falsa, carnal, mentirosa, para ganhar dinheiro. E aí, queridos, como identificar? Como saber quem são os falsos profetas e quem não é falso profeta? Tem os sinais, irmãos. O primeiro é o ensino da heresia. E aqui, queridos, Deuteronômio 13 fala muito claramente sobre isso. Deuteronômio 13 fala o seguinte: se aparecer um profeta fazendo milagres, fazendo um monte de sinal para perto de vocês, começar a ensinar vocês, ó, vamos servir outros deuses, vamos fazer coisas que o Senhor não lhes orientou a fazer, é falso profeta. É falso profeta. Não se baseie na aparência, verifique a doutrina. Nós vamos encontrar isso também em outras partes das Escrituras, tá bom? Como, por exemplo, nos textos citados aqui acima. Esses falsos ensinos aqui, e tem outros ensinos também, outros textos também, irmãos, que eu não coloquei aqui. Não sei nem por que eu não coloquei, de repente eu tirei na hora de fazer a edição final, tá? Que falam sobre esses falsos ensinos, que isso é uma marca dos falsos profetas. E também a profecia não se cumpre. Deuteronômio capítulo 18 fala dessa profecia que não se cumpre, tá bom? Ah, não, irmãos, olha só, eu já lembrei o equívoco que eu cometi, ó. Tá vendo isso aqui? Eu fiz um tópico igualzinho aqui, ó. Igualzinho. Provavelmente esse aqui vai estar mais completo, tá bom? Vamos seguir esse daqui que tá mais completo? Vamos seguir esse daqui, ó. Tá vendo? Tá escrito a mesma coisa. Ah, não, aqui é no Novo Testamento. Bom, então é por isso. De repente eu vou repetir a questão da heresia daqui a pouco, tá? Então, Deuteronômio 13
E aqui também Deuteronômio 18, que fala que quando um profeta dizer que está sendo usado por Deus e ele falar algo que não se cumprir, não foi eu o Senhor que disse, não foi eu o Senhor que usei. Ele falou, ele presumiu soberbamente, tá? Ele presumiu soberbamente de falar em meu nome, quer dizer, ele não tinha certeza, e a soberba é tão grande que ele acha que é usado por Deus, que ele entregou sem ter certeza. É por isso que vem algo no meu coração, eu procuro não entregar logo. Às vezes que eu entreguei logo, eu me arrependi, porque eu não tinha certeza absoluta se foi Deus ou não. Aí eu lembro claramente de um episódio que eu fui entregando e depois, meu Deus do céu, acho que não era para ter entregue, era para ter esperado Deus confirmar. Tem a chance de ser seu pensamento. E aí você, às vezes, coloca a pessoa em mais lençóis, tira a credibilidade do Senhor. Então eu peço perdão a Deus até hoje por causa disso. Não é porque eu tenho certeza que não era Deus, é porque eu não tinha certeza que era. E para entregar, você tem que ter certeza que é Deus. E aí, queridos, tem profetas que são soberbos. Ele acha que ele é muito usado por Deus e o que vem na cabeça ele acha que Deus que mandou falar. Tá? E aí não se cumpre, óbvio que não foi Deus que falou. Tá bom? E Jeremias 23 também nos dá algumas instruções acerca do falso profeta lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, tem indícios aqui para a gente poder discernir qual é a característica do verdadeiro e do falso profeta. O primeiro deles, irmãos, é o dom de discernimento de espíritos, né? Como foi o caso de Paulo e a jovem lá de Filipos. Ele sabia que aquela jovem estava endemoniada. Segundo lugar, verificação. Ó, mandou idolatrar, é o texto que eu citei anteriormente, de Deuteronômio 13, ou ensinou qualquer heresia contrária à palavra de Deus, com certeza é falso profeta. Então, e a base disso, irmãos, é o texto que é o textuário da nossa revista, que é, salvo engano, deixa eu só olhar aqui rapidamente, só para dizer o versículo para vocês. Eu acho que eu cito ele aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo... 2 Pedro, capítulo 1, do 16 ao 21, que fala disso, que o Espírito não pode se contradizer. Então, se Deus ensinou uma coisa no passado, ele não vai ensinar algo agora diferente que contradiz o que ele ensinou, porque é o mesmo Espírito falando. É o mesmo Espírito. E mesmo quando Deus ele progride na revelação, na primeira ele já dá indícios de uma mudança no futuro. Eu não posso falar disso agora, tá? Por causa do tempo. A gente já viu que a gente já estourou nossa hora, tá? Gigante essa aula. Mas depois leiam esses versículos aqui para você poder aprofundar e identificar como que a Bíblia mostra como um falso profeta se manifesta através do falso ensino, usando mensagens cheias de novidade que são contraditórias a que Deus já tem falado ao longo dos anos, especialmente na sua palavra. E aí, queridos, como eu falei, eu não posso me deter demais aqui, já está acabando. Não é possível que alguém ensine outro ensino, porque é o mesmo Espírito que usa os profetas em todas as eras. É o mesmo Espírito, se é o mesmo Espírito que falou lá atrás e o mesmo Espírito que falou agora, ele não tem como se contradizer. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, que eu vou ler com vocês, porque é o texto de referência da nossa revista, tá bom? Pedro diz assim, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor, seguindo fábulas artificialmente compostas. Quer dizer, não é historinha. Por que que Pedro sabe, irmãos, que não é historinha? Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Que episódio foi esse aqui, irmãos? Foi o episódio da transfiguração. Pedro viu, irmãos, com seus próprios olhos, João e Tiago, eles contemplaram a glória, viram Jesus transfiguraram e ouviram a voz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, queridos, ele não está falando de alguma coisa que ele ouviu de alguém que inventou, ou que ele esteja inventando, ou que seja uma alegoria. Não, não, foi real. Ele viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus com seu corpo glorificado. E aí, queridos, ouvimos esta voz. Quer dizer, não é algo que veio de uma historinha. Ouvimos essa voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo. Quer dizer, nós estávamos lá, nós ouvimos. Só que ele tem mais uma evidência. Essa aqui é a primeira evidência. Mas ele tem uma segunda. E qual é a segunda que está disponível para nós também? É o quê? E temos firme a palavra dos profetas. Quer dizer, aquelas palavras dos profetas, a gente tem elas aqui hoje também para confirmar tudo que Jesus viveu estava compatível com o que os profetas disseram. E ele diz: a qual bem fazeis em estar atentos,
como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que eles falaram, eles não falaram de si próprios, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque se é o mesmo Espírito falando o tempo todo, ele vai guardar coerência em todas as vezes que ele falar. Show de bola? E aí, queridos, nós temos também a quarta característica. Qual é a primeira? O dom de discernimento, para a gente saber se uma profecia é falsa ou verdadeira. O segundo, verificar o que está sendo ensinado. O terceiro é analisar se há contradição, tá? Com o que está sendo ensinado, com aquilo que está nas Escrituras e com o que Deus já tem falado. Próximo, pelas obras. Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, pelo comportamento. Pelo comportamento. Eu lembro que há muitos anos atrás, na igreja que eu congrego, apareceu uma pessoa de fora dizendo que era psicanalista, enfim. Ele pregava, falava muito bonito, não tinha muita unção não, na verdade não tinha unção nenhuma. Mas como ele falava muito bem, era bem articulado, ele era muito inteligente, causou uma certa admiração na igreja. E o pastor presidente sempre perguntando, fulano, você é casado? Sou, pastor. Qual é o nome de sua esposa? Fulano. Quando é que você vai trazer ela aqui? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E daqui a pouco, irmãos, ele começou a atender as pessoas na igreja e uma irmã começou a ser atendida por ele, estava com problemas, e ele, como lobo devorador, se aproveitou da fragilidade emocional da irmã e teve um caso com ela. Ah, mas ela não é culpada? Sim, irmão, mas existe peso e peso, né? Ele era uma pessoa na posição de terapeuta, se aproveitando de uma pessoa que estava num momento de extrema vulnerabilidade. Então, era um lobo devorador no meio das ovelhas, certo? Pelo comportamento já dava para ter um indício, né? Afinal de contas, meu cara tem uma esposa que não aparece nunca com ela durante meses, certo? Ninguém sabe, ninguém nunca viu, enfim. Então, queridos, aqui claramente nós temos uma referência acerca do comportamento, pelos frutos, observa o comportamento dele, tá? Não vai só pela eloquência, pela aparência, pelo conhecimento, pelos signos exteriores de poder, não se baseia só nisso, tá bom? E depois, Paulo fala também, para notar quem promove dissensões e escândalos contra a doutrina, tá? Que aprenderam. A doutrina aqui é teórica e prática, tá bom? Por quê? Porque esses são indicativos também de pessoas que são falsos profetas, tá? Então, ó, vamos de novo, tá bom? Primeiro, discernimento de espírito. Segundo, observar o que está sendo ensinado. Terceiro, ver se o que está sendo ensinado está em contradição com o que já foi falado por Deus antes. Quarto, pelo comportamento. E aí depois, irmãos, quinto, pela análise dos sinais exteriores. Aqui, queridos, eu não completei, tá? Sinais exteriores aqui é ficar atento, julgando a profecia, tá bom? Os sinais exteriores da profecia. Por quê, irmão? Porque tem profecia que não tem pé nem cabeça, irmão. Como aquela, eu vou trazer de volta, tô tocando tua área sentimental super bem com a minha esposa, tava lá cumprindo só a minha campanha que eu tinha feito de 7 dias, a pessoa falando a bobagem dessa, eu preciso ter dom de discernimento, eu preciso ver na Bíblia se aquilo é uma heresia. Não preciso de nada disso, tá? Não preciso de nada disso. E aí, queridos, de uma maneira lógica, o raciocínio lógico, você consegue notar se isso é uma profecia falsa ou não. É por isso que Paulo diz para a gente julgar. Enquanto estiver falando uma profecia, os outros fiquem atentos, julgando, tá? Para perceber se é uma falsa profecia ou não. E João também fala, quando ele fala dos falsos profetas, ele fala para a gente provar os espíritos, porque nem todos são de Deus. Quer dizer, fique atento, tá? Não é reverência ao Senhor, porque Deus está falando. Pode ser Deus e pode não ser, se ficar em silêncio para você observar bem, notar bem o que está sendo dito, tá bom? E outra coisa, observar as funções da profecia. Esse aqui, irmãos, é por experiência própria. Eu tenho um obreiro, ele é uma bênção, tá? Hoje, um grande amigo meu, provavelmente vai assistir esse vídeo, ele vai lembrar dessa história. E quando ele era diácono, era dirigente de congregação, eu dava oportunidade para ele, irmão, ele só vinha com a marreta. Só vinha com a marreta, só vinha com a marreta, só vinha com a marreta. Eu pensei assim, rapaz, isso não tá muito certo, não.
Porque a profecia ela serve para edificar, consolar e exortar. A marreta do... O cara só exorta? Não, eu chamei ele no canto e falei, olha só vou te dar oportunidade agora se você trouxer uma palavra que edifica ou que consola. Porque eu estou desconfiado que você não está agindo guiado pelo Espírito, sim pela sua própria carne. E a tua profecia só tem uma direção. E aí depois deu oportunidade para ele e foi uma benção. Mas depois ele escorregou de novo, voltou só para a marreta, eu tive que diminuir as oportunidades dele. É uma benção, um grande amigo. Provavelmente vai assistir esse vídeo e ele vai lembrar desse episódio. Por quê, irmãos? Porque a profecia serve para mais de uma coisa. Não é só para exortar, nem só para corrigir. Tá bom? Avançando, para terminar, critérios enganosos para identificar um falso profeta. Olha só, irmãos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Porque eles se basearão na aparência. Como assim, Jefferson? Olha aqui, ó. Eles têm pelo de ovelha. Parecem ovelha. Tá? Paulo diz que eles se transfiguram. Satanás se transfigura em anjo de luz. Como é que esses falsos profetas aí não vão ter aparência de servos de Deus? Tá? Botou um terninho, fez o manto, já engana metade da igreja. Não é a manifestação dos dons ou milagres. Até porque Satanás também tem poder para fazer milagre. E a gente vê isso lá em Mateus, vê lá em Apocalipse e vê em Deuteronômio. Eu não vou poder ler com vocês por causa da hora, tá bom? E não é pela aparência, conforme eu disse anteriormente, tá? Mas pelos 6 sinais que eu citei anteriormente. Irmãos, Deus abençoe você. Você dê uma aula poderosa para sua classe, em nome de Jesus. E nos vemos novamente segunda-feira às 18 horas. Infelizmente, eu só consegui publicar na terça essa lição. Eu já estava com a lição pronta ontem, só que eu preferi orar mais ao Senhor, para o Senhor me inspirar mais, para eu estar trazendo uma lição mais edificante para vocês, tá bom? Fico feliz de ter podido ajudá-los, e Deus use-os poderosamente nas suas classes e multiplique essa semente que a gente está compartilhando com vocês aqui, em nome de Jesus. Amém.